Esse sempre foi o grande objetivo do livro, né? Traduzir essa informação científica de uma maneira que fosse compreensível para qualquer pessoa e que pudesse ajudar as pessoas, né? Alessandro, assim, ó, eu não sou uma pessoa acostumada a ler livros técnicos, mas eu acredito que, pelo que a gente já conversou, o maior problema, eu acho que da população hoje é acesso a... Quer dizer, acesso à informação é fácil de se ter, mas conseguir mastigar a informação. E quando eu li o teu livro, exatamente essa era a sensação. Eu, imbecil que sou, tava fácil as analogias que tu colocava ali, porque eu acho que a essência e o que deveria acontecer, a maioria das pessoas que lidam com pesquisa e com ciência em si, é o problema que essas pessoas têm em transformar a informação dessa forma. Em passar aqui em que eu conseguia ler e conseguia entender a informação que tu estava colocando ali, que é baseada em ciência, em dados, em pesquisa. Esse sempre foi o grande objetivo do livro, né? Traduzir essa informação científica de uma maneira que fosse compreensível para qualquer pessoa e que pudesse ajudar as pessoas, né? E, claro, isso não é tão simples, né? Isso é um processo que foi demorado, foi um processo de muito aprendizado. Hoje, eu me sinto muito mais preparado, né? Eu estou já planejando o segundo livro, né? Mas hoje eu estou muito mais preparado porque eu passei por todo esse processo de amadurecimento para escrever um livro desse tipo, né? Um livro que é um livro para leigo, né? Para aquela pessoa que não tem conhecimento na área da saúde. Então, eu até recomendo, porque isso foi uma terapia para mim. Eu revisitei muitos problemas da minha vida, assim. Eu tinha muitas cicatrizes que eu curei com esse livro, né? Coisas que eu não gostava. Tem coisas que eu escrevi no livro que eu nunca tinha falado publicamente. Hoje, para mim, é tranquilo. Por quê? Porque não é que eu tinha um bloqueio, mas eu não me sentia à vontade, né? E com o livro eu fui trabalhando essas questões até com o pessoal da editora, e hoje para mim é algo que a gente vai conversar aqui hoje sobre isso, é uma coisa super tranquila. Então, deixa eu te perguntar, porque um outro ponto que eu acho brilhante do livro, eu achei legal, é porque tu criou uma jornada em que eu consigo acompanhar no sentido, eu hoje tenho interpretação, acho que a maioria das pessoas, a bactéria é algo ruim. Então, assim, sabe, eu tô nesse tempo e tu vai colocando toda a tua jornada em que tu veio dessa mesma linha, desse mesmo pensamento e os teus aprendizados, e eu acho muito louco. Se tu puder passar um pouquinho disso, acho que é legal para quem principalmente... Eu não sei, assim, se eu devo falar isso, né, se vai perder um pouco do encanto, mas a construção do livro e boa parte dos livros, como esse, que não eu não considero um livro técnico, inclusive esse livro ele está cadastrado nas bibliotecas como autoajuda. É que a gente, quando fala em autoajuda, você pensa de um tipo de literatura que as pessoas têm preconceito, eu não tenho preconceito nenhum. Eu acho super legal, acho que, né, que tem o seu público, mas ele tá como um livro de autoajuda. Mas se eu falar assim, eu escrevi um livro de autoajuda, o que as pessoas vão pensar, né? Pô, o Alessandro escreveu um livro sobre... Enfim, né? Mas o livro ele tem uma estrutura e toda ela foi construída com base na jornada do herói. Né? Que é um mito, arquétipo. É um arquétipo que existe, né? Já até o livro que ele conta toda a história da jornada do herói, que é o clássico dos filmes. A gente conhece muito da jornada do herói, porque os filmes, principalmente de ação, aventura, todos eles são baseados na jornada do herói, né? Que apresenta um problema, aí o herói ele é sacrificado, ele passa por muitas dificuldades, ele começa a querer dar a volta por cima e ele vai sofrer um novo viés, e aí no final das contas, né, ele consegue resolver o problema, salvar a mocinha, enfim, seja lá o que for. E a estrutura do livro, ela funciona dessa forma, né? Por quê? Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar com livro, e junto com a editora, né, a Editora Gente é uma das maiores editoras do Brasil, né? Hoje está na lista dos mais vendidos com vários livros, né? E eles me mostraram isso. Porque tem muitas coisas, por exemplo, o nome do livro, e hoje é engraçado, né? Quando eles me falaram o nome do livro, cara, eu fiquei uma semana depressivo. Porque eu falei assim, porra... Aí eu falar um palavrão aqui, né? Assim, porra, pode dar. Se fuder com esse nome do livro, né? Eu tinha colocado uns nomes assim, muito malucos, né? Lembra do nome? Como é que é? O paradigma do ser humano. Profundo pra caralho. São umas coisas assim malucas da minha cabeça. Eu tinha uns 20, né? Que eu achei super legal, assim, tal. Eu pensei assim, porra, desses caras vieram com esse livro. Eu pensei, pô, os caras estão de sacanagem, né? Só que assim, eu tenho uma visão completamente enviesada, né? Eu não tenho a visão do mercado. A capa eu achei horrível, a cor, pô, parece que vocês estão achando que vai fazer essa capa porque a pessoa tá com diarreia, né? Porque é o que parece, né? Mas chama atenção. Muitas pessoas falam, pô, eu vejo assim, lá na livraria chama atenção, a cor se destaca, né? Então, assim, essa questão
da jornada do herói, como construir. Existe uma maneira de você escrever o livro. Eu escrevi o livro e eles mudaram toda a ordem das coisas. Não, peraí, nós temos que construir toda uma jornada. Você tem que envolver o leitor. O leitor, ele gosta... no primeiro momento, o livro tinha muita... uma linguagem acessível, mas ele era muito técnico. Ele falou assim, o leitor gosta de histórias. As histórias prendem o leitor. E aí que a gente começou, coloquei minhas histórias, tem histórias muito legais, né? Depois a gente pode falar, por exemplo, né? Eu não sei se vocês conhecem aqui o seu Werner. Quero chamar ele aqui, o marido da dona Inês. A conversa maravilhosa, você tem que chamar ele aqui, porque assim, ele foi meu aluno na faculdade, né? Porque ele resolveu, ele sempre conta, né? Com 55 anos, com uma vida realizada, um dos empresários mais bem-sucedidos aqui de Blumenau, e descobriu sozinho que ele era autista e começou a estudar e resolveu fazer faculdade. E ele tem uma história de vida incrível. Uma pena assim, ó, que eu sei que ele tem um livro dele, né, da história de vida dele, mas a gente colocou uma parte da história dele. E tem outras histórias, como por exemplo, né, do médico neurologista, que eu coloco ali, que a gente pode comentar depois sobre o transplante de fezes, que é uma história bem legal. Mas as pessoas, elas se conectam com histórias. As pessoas se conectam com pessoas. E tudo isso eu fui aprendendo, né? Tudo tem uma... Não é que, assim, que é matemático, mas existe uma estrutura. Existe uma estrutura bem definida e as pessoas que estão lá, elas vão te ajudar a você entender isso e você colocar a tua história no papel, colocar o que você quer contar no papel, que seja algo que seja interessante para as pessoas, porque não adianta nada eu escrever algo que para mim é maravilhoso, mas que ninguém queira ler. E eu acho que isso foi muito legal, essa construção da minha jornada do herói, né? Boa parte do livro está relacionada com a minha jornada, mas a ideia é que seja a jornada do leitor. Tanto que em vários momentos do livro, a gente faz ali tem uns cheques para você falar da sua saúde, e você pode até escrever no livro, né? Algumas questões, né? Por exemplo, a gente sabe como está a nossa saúde só olhando todo dia. Espero que as pessoas vão todo dia no banheiro fazer o seu número 2, né? Conhecido também como o cocô, né? O problema é quando não vai todo dia, ou quando ele está muito duro, ou quando não faz mais o 2, né? Que faz 1,5, que eu falo, né? O e-mail para quem não sabe, né? O e-mail não é tão sólido como o 2 e nem tão líquido como 1, né? Então, assim, só de você observar se as suas fezes boiam, que cor elas estão, isso já fala muito da tua saúde. E isso é uma coisa que a gente faz todo dia, porque a pessoa vai no banheiro, ela vai dar a descarga e ela deveria pelo menos olhar, né? Então, assim, ali tá... Entenda-se como está o seu intestino, a sua saúde intestinal. Como é que você vai entender? Vendo todo dia seu cocô. Daí a pessoa vai lá e vai anotando. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!